Olá, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live Somos Todos Um. Estamos começando a live com a música do filme de ontem. Vocês assistiram o filme de ontem? Todos os dias nós estamos com a dica do Lipe. O Lipe é o meu filho de 11 anos e ele é um entendido de jogos e de filmes e de Netflix. Então, a gente coloca todos os dias a dica de filme e a gente quer, que vocês passem momentos interessantes, legais, gostosos com a família. E a gente está passando filmes que a gente assiste, que a gente já conhece, que são filmes também que tem uma história, dicas interessantes. Bom, o que é a live Somos Todos Um? Eu resolvi fazer essa sessão de 5 lives essa semana para poder trazer um pouquinho de informação para vocês, Eu tenho estudado bastante sobre a sistêmica, já fiz diversos cursos com o meu mestre, professor Fernando Freitas. Ele é médico, gastrocirurgião, e ele veio parar com a sistêmica. Ele é o criador do método Consciência Sistêmica, onde ele reúne vários trabalhos de vários autores diferentes que trabalham com várias áreas de tratamentos, e ele conseguiu chegar na excelência de toda essa união, constelação familiar, linguagem corporal, psicossomática. Então a gente chega no consciência sistêmica, que é como se fosse mesmo o auge desse aprendizado, tá? Hoje eu vou trazer para vocês o tema leis sistêmicas. Muita gente não sabe o que são as leis sistêmicas, As leis sistêmicas, ela vem coroar já esses 4 dias, nesses 3 dias de aprendizado que a gente conversou. A gente falou um pouco sobre medo, o significado do medo na vida da gente, a importância da gente aprender a fórmula da realidade, que realidade é o fato vezes a interpretação que a gente dá, E vivendo esses momentos tensos que a gente está vivendo, como que a gente pode tirar uma solução melhor, como que a gente pode tirar um aprendizado para que a gente consiga transformar essa tensão e esse caos onde a gente está instável, transformar esses momentos em momentos de realização. Então falei também do triângulo dramático, que é onde a gente vive sempre num drama, que é que nem uma fórmula de novela, e falei do triângulo da realização, que é onde a gente trabalha com a potência, a sabedoria e a criatividade, fazendo com que os nossos dias, com que os nossos trabalhos, a nossa convivência familiar fique cada vez melhor. E ontem a gente falou sobre os 7 níveis de amor. O que são esses 7 níveis de amor? São as fases que a gente passa durante a vida, e os níveis de amor, eles nos mostram a nossa relação com a pessoa da fase que a gente está vivendo. Então eu falei da relação com a mãe, da relação com a família, a entrada do pai, no nível infantil ali, depois a entrada dos amigos, depois quando entra um relacionamento amoroso, um parceiro, um namorado, que depois vira um casamento, depois a relação com os filhos, depois a nossa relação com o mundo. Então a gente passa pelos 7 níveis de amor, que é um tema super interessante. E hoje a gente vai complementar todos esses assuntos que a gente falou, falando das leis sistêmicas. Então, eu convido vocês, através de uma pergunta. Vocês pararam para pensar o que faz uma família dar certo? O que faz uma família ser feliz, equilibrada e todo mundo conseguir viver bem? Vocês já pararam para pensar, nossa, por que minha família não é aquela família perfeita de novela, de margarina? Será que existe, essa família de propaganda de margarina que a gente costuma dizer? Será que essa família existe? Será que essa família é o ideal? E quais são as regras que essa família precisa precisa seguir, Quais são as regras que essa família precisa seguir para ela poder estar num nível de equilíbrio, numa situação mais saudável, num nível de convivência saudável. Então nós vamos falar muito disso hoje, continuando a nossa temática de família, tá, gente? Então, antes eu quero falar para vocês sobre sistema. A gente sempre está falando leis sistêmicas, constelação sistêmica. Você sabe o que é sistema? Um sistema é um núcleo onde
várias pessoas, né? Eu vou falar de sistema de pessoas, existem vários sistemas. Hoje, falando de sistema, o meu filho falou, ah, mãe, tem o sistema cardíaco. Realmente, o sistema cardíaco, ele é um sistema de órgãos dentro do nosso organismo que trabalha de uma forma relacionada com outros órgãos e faz o nosso organismo funcionar. É um sistema de relacionamento. Então, o que é o nosso sistema? O que é um sistema familiar? O que é um sistema organizacional? O sistema é um núcleo de pessoas com quem você convive. Então, o seu sistema familiar é o núcleo de pessoas com quem você tem convivência dentro da tua família. O seu sistema organizacional é o sistema do seu trabalho. Então, você tem vários sistemas. Lá no seu trabalho, você convive com um grupo de pessoas. Aquele ali é um sistema. Na sua casa, você convive com a tua família, que é outro grupo de pessoas diferente daquele um. É outro sistema. Aí você vai para academia, lá você tem um grupo de amigos, onde vocês têm datas que vocês saem juntos, vocês fazem, né, atividades juntos. É um outro sistema. Então, cada sistema nosso, a gente tem um tipo de convivência. A gente se mostra de uma maneira e a gente convive de uma maneira diferente, tá? Então, quando a gente fala de leis sistêmicas, são leis básicas que são da natureza e essa natureza, ela cria essas leis para que a gente possa viver em harmonia de forma saudável. Eu vou fazer uma pausa, né? Já vi que está entrando bastante gente. Pessoal, manda aviãozinho para os amigos, né? Vou dar um minutinho aqui, ó. Vamos mandar porque esse assunto é muito incrível, é muito importante, tá? É um assunto de um curso muito valioso também, que vocês estão pegando esse aprendizado aqui gratuito, vocês vão levar para a vida. Então manda para os amigos, clica no aviãozinho, manda e depois eu quero que vocês me ajudem lá a divulgar no Instagram, entra no meu Instagram, manda para as pessoas, para que cada vez mais pessoas conheçam a consciência, conheçam esse método de elevação de consciência. A gente vai falar de consciência sistêmica, a gente vai falar de ser mais consciente. E isso não é específico, é para profissional, é para psicólogo, é para terapeuta. Não, gente, é para qualquer profissão, para que você consiga melhorar a sua relação dentro de qualquer profissão, tá bom? Então, é muito importante que vocês consigam levar esses assuntos e divulgar esses assuntos que eu estou falando aqui nas lives, para a gente consiga expandir a consciência, tá? E essa agora é a nossa chance, né, que a gente está recluso, está de quarentena, então a gente pode estudar, pode aprender cada vez mais e isso vai nos retornar em benefício nas nossas relações familiares. Então vamos voltar para o nosso conteúdo. Eu falei de sistema, o que é um sistema, e agora eu vou passar, né, vou começar a falar sobre a família e quais são essas leis sistêmicas, né? O Dr. Fernando falou uma frase essa semana do Da Vinci, né? E ele fala assim, ó: todos querem amar, mas não sabem como. A gente realmente não sabe como amar, né? Você sabe como amar sua família, seu filho, sua mãe? Porque às vezes a gente acha que a gente está amando, mas a gente continua em conflito com aquela pessoa. Às vezes você está num relacionamento, você acha que você está amando, mas você continua em conflito. Às vezes você quer que aquela pessoa seja o seu molde, seja do jeito que você planejou, que você projetou. E muitas vezes você não percebe que fazendo isso você está fugindo da regra, da lei do amor, né? Do amor sistêmico. Então, quando a gente fala de amor, a gente fala de seguir as leis sistêmicas. Pessoal, o que é uma lei sistêmica? Uma lei sistêmica é uma lei natural, uma lei da natureza. Qual lei da natureza que vocês conhecem aí, que é uma lei mais banal, assim, que reparam para ela, mas que ela não perdoa, né? A lei da natureza é assim, a natureza ela não quer saber se você concorda ou se você não concorda com a lei. Então, vou dar um exemplo mais fácil de vocês entenderem. Vocês conhecem a lei da gravidade? A lei da gravidade, ó, pega qualquer coisa que vocês tiverem perto e solta ela na mão. Ela vai cair no chão. Essa lei da gravidade, ela é incontestável. E não adianta você falar assim, eu não concordo com a lei da gravidade. Gente, o objeto vai cair no chão. Vai lá na janela e pula do prédio. Você vai morrer lá embaixo, vai estatelar. Por quê? A lei da natureza, a lei da gravidade, ela não vai falar assim, nossa, estou com pena de você, vou parar a lei da gravidade para que você não morra. Então, gente, descumpriu uma lei natural, vai para a morte, vai para a doença, vai para a loucura, sim. Então, uma lei natural importante como a lei da gravidade
que é uma lei que rege a natureza, uma lei da natureza. E existem várias outras que eu poderia citar, mas eu vou entrar nas leis que são as leis sistêmicas, tá? O Bert Hellinger, ele foi o criador das constelações sistêmicas. E ele era um missionário e numa missão que ele foi para a África, ele conviveu com uma tribo que vivia bem isolada, e ele começou a notar que essa família tinha suas próprias regras, tinha o seu jeito de conviver, e essa família, essa tribo, era muito conectada com a natureza. Então eles viviam realmente seguindo as regras da natureza, que é coisa que a gente, né, hoje se afastou muito. E quando a gente se afasta das regras da natureza, a gente começa a ver que a gente começa a adoecer. Por quê? Porque aquilo que é natural, a gente vai transformando e vai começando a ficar muito artificial. Inclusive o jeito de viver, os remédios que a gente toma, os lugares que a gente mora, as coisas que a gente consome, né? A gente se desconectou da natureza. Por exemplo, antigamente não tinha luz elétrica. Então que horas que você ia dormir? A hora que apagava a luz, ou seja, a hora que não tinha sol mais, né? O que era a luz? A luz é o sol. Se você não tem luz elétrica, como que você vai saber a hora de dormir e a hora de acordar para você ter uma rotina para o teu organismo seguir? É a hora do sol e a hora que entra a noite. O sol está se pondo, a noite está entrando, hora da escuridão, do olhar para dentro, do recolher, tá? Essa temática eu vou falar muito no terapia de ambientes, tá? Que logo também eu vou fazer uma sequência de lives para vocês entenderem como que vocês podem tratar o ambiente de vocês para eles gerarem mais saúde, mais prosperidade, mais sucesso para a vida de vocês. Bom, então a gente estava falando o seguinte: quando a gente está em conexão com a natureza, você conhece o sol, você conhece a noite, a lua, e você tem a ideia, você tem a noção correta das polaridades e você consegue valorizar as polaridades dentro da natureza. A natureza, ela está presente na nossa vida, quer a gente queira ou não. E como a gente vive num mundo artificial, a luz é artificial, o jeito da gente dormir, da gente acordar e a alimentação, é tudo muito artificial, a gente vai se afastando da natureza. Então, quanto mais a gente se afasta da natureza, mais doente a gente fica. E como que a gente pode olhar, né, para a natureza, voltar a conectar com a natureza? Primeiro é olhando para essas leis, né, como eu falei da lei da gravidade. Então, quando eu começo a olhar para as leis sistêmicas, eu começo a ver que nas leis sistêmicas eu trabalho com equilíbrio, eu trabalho com um olhar mais próximo das pessoas, para trazer essas pessoas com mais respeito, né, com uma conexão maior, tá? Então, o Bert Hellinger viu que aquela tribo estava lá na natureza, vivendo ali na natureza, e que aquela tribo tinha um respeito maior às leis da natureza. E foi observando essas leis que ele tomou nota disso e trouxe pra gente. Trouxe através das constelações, né? Unindo com outros estudos que ele fez. Ele é alemão, ele é proveniente da Alemanha e ele foi fazer essas missões na África. E quando ele volta e começa a trabalhar em cima disso, ele coloca, né, através dos campos morfogenéticos, ele começa a trabalhar com as constelações familiares. Então surgiu através do Bert Hellinger, através desses conceitos, e as três questões, né, uma das questões grandes, que são três leis que vieram do Bert Hellinger, de observação da natureza, são as leis sistêmicas. Quais são as leis sistêmicas? A primeira lei sistêmica que veio do Bert Hellinger é a lei do pertencimento. A segunda lei sistêmica é a lei do equilíbrio. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Vou explicar para você as três. E o Dr. Fernando, né, que é o meu mestre, ele é muito estudioso também reuniu várias outras modalidades de estudo aí dentro da psicoterapia. Ele traz pra gente a quarta lei, que é a lei do tempo e espaço. Bom, vamos lá então. É muito importante, gente. Se vocês quiserem anotar, isso é pra vida, tá? Vocês vão ter que voltar sempre nisso para conferir. Peraí, será que eu estou seguindo a lei sistêmica? Será que eu estou fugindo das leis sistêmicas? Qual lei que eu não estou encaixando na minha vida ou na vida da minha família que está fazendo com que a minha família não seja saudável? Então, ponto 1, tá? A lei sistêmica, número 1, é a lei do pertencimento. Então, eu pergunto para vocês já pararam para pensar quem que pertence à família de vocês? Quem pertence e até onde vai a família de vocês?
Aí a gente faz essa pergunta e tem gente que fala assim, ó, ah, minha família é meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó e meus irmãos. Gente, pertence todo o universo que veio antes, todos os nossos antepassados, avô, bisavô, tataravô, tetravô, todo mundo pertence. Então, aí eu pergunto pra vocês, será que o coronavírus pertence? Será que o vírus pertence? Lá, 3,6 bilhões de anos, né? Eu tenho anotações, eu tenho que olhar. Então, há bilhões de anos atrás, 3,6 bilhões de anos, começou o surgimento de uma bactéria. Essa bactéria, ela foi evoluindo e através dessa evolução, ela foi criando outras formas, criando outros moldes, até chegar na forma de um ser humano, por exemplo. Então, é a lei da evolução da natureza. E nessa evolução, todos pertencem. Todos os elementos naturais da vida, eles pertencem ao universo. Então, eu não posso excluir, né? Por exemplo, eu vejo essa situação que a gente está vivendo agora, esse vírus. Esse vírus, ele estava no meio de animais. O homem foi, capturou um animal e esse vírus foi disseminado para o meio dos humanos através dos animais, né? Pelo menos essa história que a gente ouviu aí, que a gente está considerando, né? Até que nos provem o contrário. Então, esse vírus, ele também pertence, porque ele tinha lá o local dele e esse vírus mais forte, que entra, que ataca através de uma gripe, que tem reações diferentes, ele é a evolução de um outro vírus. Então, esses elementos, eles vão ganhando força dentro do sistema deles. Por isso que se modifica. Ah, por que 10 anos atrás nunca ouviu falar de coronavírus? Porque é uma evolução, né? Do mesmo jeito que o ser humano evolui, que os animais evoluem, os vírus também evoluem. Mas os vírus pertencem? Pertencem ao sistema. Não dá para ser excluído. Então eu posso falar assim, eu vou eliminar, vou fingir que ele não existe. É um elemento da natureza, gente. E aí, voltando à minha pergunta, quem pertence à sua família? Quem faz parte da sua família? Você já parou para pensar? A sua família, ela não é só o seu marido ou a sua esposa e os seus filhos. Essa é a sua família atual. Mas de onde você vem? Você vem de um pai, de uma mãe, de irmãos, você tem avós, bisavós, tataravós e papapá, que vai chegar até lá na Lucy, que foi o primeiro ser, né, que foi detectado lá, um ser africano. E aí a gente volta lá e vê que todos pertencem, tá? Quem pertence? Quem faz parte da família? Todas as pessoas que modificaram a realidade de uma família. Por exemplo, um tio foi lá e assassinou uma pessoa, ou seja, essa pessoa, a família dessa pessoa, né, ou teve uma pessoa da família que foi assassinada por esse assassino, ele faz parte da família, ele mudou a realidade da família. E a fulano teve um marido, ela ficou casada um mês só e aí separou. Faz parte da família esse marido, esse ex-marido, não pode ser excluído, não pode ser eliminado. Fulano teve um aborto quando era jovem, mas esse bebê nem chegou a nascer. Ele pertence à família? Pertence, é o primeiro filho dessa pessoa. Então tem muitos pais que têm, por exemplo, tem mãe que engravida e perde essa criança por um aborto espontâneo. Isso acontece muito, é muito normal, né? E quando a gente olha também para isso, a gente não olha julgando, porque você excluiu essa pessoa. Não, a gente olha para que a gente possa trazer de volta essa pessoa o pertencimento. Na lei do pertencimento, a gente tem que ter consciência que qual que é o problema? Qual o problema que gera a exclusão de um ser da família? A exclusão de um aborto, a exclusão daquele tio drogado ou daquele filho que não quis saber dos pais e foi embora, tá lá do outro lado do planeta e a mãe finge que ele não existe. Gente, não dá para excluir ninguém. Por quê? Porque outras pessoas novas que virão no sistema, filhos, sobrinhos, netos, eles vão entrar nesse lugar, eles vão entrar nesse papel. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma família, tá? Vou usar os bonequinhos aqui para vocês entenderem, tá? Então, essa aqui é uma família. Vou colocar dessa forma. Aí eu tenho aqui uma tia, tá? Essa tia, ela exercia essa função, ela ocupava esse papel, esse lugar nesse espaço dessa família, tá? De repente, essa tia, aconteceu um problema com ela e ela sumiu, ela desapareceu e a família discriminou ela e não quis mais saber.
ela sumiu do sistema. Gente, a vaga dela, a função dela aqui ficou vazia. Então, vai nascer uma criança, vai entrar alguém que vai ocupar essa função. E essa criança vai exercer a mesma função que essa tia exercia. Já viu pais que dão nomes de avós para os filhos, que dão nome, o tio morreu, suicidou, e aí eu vou dar o nome dele para o meu filho. Gente, é um perigo, porque esse filho, ele vai vir para cumprir, ele está vindo com peso, ele está vindo com uma obrigação de cumprir a função dessa criança na família, dessa pessoa excluída na família. Então, essa criança, ela vai cumprir uma função que não é dela, ou seja, ela não pode ser ela está tendo que cumprir o papel de uma outra pessoa que não está ali mais. Ela está tampando esse buraco dessa exclusão. Então, é muito importante a gente saber que a gente não pode excluir membros do sistema e não pode deixar que esses membros fiquem excluídos. Muitas vezes a solução sistêmica que a gente coloca aqui no campo é trazer, é incluir as pessoas que foram excluídas e aí a gente consegue colocar ordem no sistema. Então, gente, não esqueçam, a lei do pertencimento, ela tem a ver com trazer de volta, colocar para pertencer às pessoas que foram excluídas. Tem filhos que às vezes os pais tiveram primeiro relacionamento, tiveram filhos, ou teve filho que foi abortado e esse filho desse casamento novo não sabe dessa história. Ele passa a vida toda, às vezes com situações, com dinâmicas de trabalho que não dá certo, a vida que não vai para frente, essa dinâmica de aborto, começa a dar certo, cai, começa a dar certo, cai. E sempre vive essa dinâmica, esse filho, ele está cumprindo ali aquela função daquela pessoa que não pertence, né? É um filho anterior que não pode ser falado, que é um segredo de família. Essa criança, esse filho nasceu sem saber que existiu um outro irmão que veio antes e ela vem cumprir este papel. Ou seja, isso prejudica demais a vida de um filho. Então, na constelação, a gente coloca esse personagem, traz de volta quem foi excluído, mesmo que a pessoa seja morta. Gente, constelação não tem nada a ver com espiritismo, baixo santo, nem nada. É a função, a gente trabalha com o representante da função, tá? Então, a gente traz a função dessa tia que foi excluída de volta. Quando essa tia toma o papel dela, essa criança tem o direito de viver a vida dela como ela é, sem fazer a função de outra pessoa da família. E aí a vida dela começa a fluir. E de repente você fala, nossa, mas estava tudo travado. Como assim? Agora as coisas deslancharam. Sim, deslanchou, caminhou. Por quê? Porque agora o sistema dela está em ordem, está em equilíbrio, porque a lei do pertencimento foi colocada em ordem, foi colocada no lugar certo, tá? Então, eu falei, dessa questão desse problema que é a identificação, tá? E esses projetos de vida, quando a gente coloca essas substituições, esses projetos de vida desse filho que vem depois ficam comprometidos, e isso é muito importante, tá? Outra questão que a gente tem com a identificação são os projetos parentais. O que é um filho parental? A gente fala muito no trabalho de constelação também de filhos parentais. Filhos parentais são aqueles filhos que vieram para cumprir uma função determinada pela mãe ou pelo pai, ou pelos dois, tá? Então, por exemplo, filho, você nasceu para cuidar de mim. Eu te dei a vida e agora você tem que cuidar de mim. Você vai fazer papel da minha mãe, você vai me dar aquilo que minha mãe não me deu. Muitas vezes isso não é falado com clareza, mas isso é colocado no inconsciente dessa criança, no subjetivo. Por quê? A mãe ensina para essa criança como que ela tem que viver. E como que ela tem que viver? Cuidando da mãe, como essa mãe cuidou. Então a mãe ensina para o filho que, olha, tá vendo como eu cuidei da sua avó? Agora você tem que cuidar de mim. Então, são pessoas carentes que casam buscando preencher esse vazio e tem filhos para cuidar delas, entendeu? Não tem filho por excesso de amor. Filho tem que vir do excesso de amor. Filho não vem de falta, de carência, para cumprir, para suprir, para fechar aquele buraco. Filho tem que vir do excesso de amor.
Quando o filho vem da carência, ele vem para preencher um papel, uma função de uma outra pessoa que não deu aquilo que aquela mãe ou que aquele pai necessitavam. Então, a gente tem que ficar muito atento a como que a gente olha para os nossos filhos. Por isso que é tão importante, né? Por isso que eu falo tanto. Gente, vamos espalhar esse tema, essa temática da consciência, porque isso serve para todo mundo, para todas as profissões, para todas as relações humanas que a gente tem, tá? E quanto mais a gente ficar entendido desse assunto, mais nós vamos poder viver melhor, tá? E é um ensinamento aqui, ó, né, gratuito, e vocês vão levar isso pra vida. Eu quero falar cada vez mais, por isso que eu sempre vou falar. Vocês voltem lá no Insta depois, deixem as perguntas, colocam sugestões. Eu vou colocar uma caixinha lá de temas, que aí vocês podem sugerir também, né, temas para as próximas lives, tá? Bom, então vamos para a segunda lei? Então eu falei da primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Resumindo a lei do pertencimento, todos pertencem, ninguém pode ser excluído, tá? Nem aborto, nem pessoa que foi assassinada, nem pessoa que assassinou, nem que foi preso, nem drogado, nem ninguém. Todo mundo pertence, e é para pertencer sem julgamento, porque se aquela pessoa, ela é um problema, ela gerou um problema, é porque esse problema está na família, não é dela sozinha, tá? O problema sempre é do sistema, sempre tem que olhar o sistema como um todo. Então, gente, a segunda lei que a gente fala, que é a lei natural da vida, é a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? Equilíbrio tem a ver com dar e receber, né? Vai entrar um pouco nas 7 fases do amor que eu falei ontem. Vocês lembram que eu falei que as fases do amor têm a ver com dar e receber, né? O bebezinho só recebe, ele não dá nada. O amigo já é uma troca horizontal, onde você dá, você empresta o teu brinquedo, ou o amiguinho empresta o brinquedo para você, vocês dois vão brincar no parque e levam o brinquedo, os dois brincam iguais, né? São iguais, é uma troca de iguais. E quando você tem filhos, você dá, você só dá. Então o bebezinho ele só recebe, ele não dá nada. Uma mãe, ela só dá, ela não recebe nada. Então, quando uma mãe, ela tem filho e ela quer cobrar do filho a vida que ela deu pro filho, o leite que ela deu pro filho, a roupa que ela deu pro filho, a escola, a educação, tá errado, gente. Filho não é para devolver nada pra gente. Filho pega o amor que a gente dá e transforma em carga de amor para dar para os seus filhos, porque a vida ela é uma sequência evolutiva. Então, a vida tem que seguir para frente, não é voltar para trás. Então, se você tem um filho e exige que ele dê de volta para você a presença, o amor, o carinho, suprir aquela carência daquilo que você não recebeu da tua mãe, como que o teu filho vai ter energia para dar para os filhos dele? Não tem. Então, a lei, essa lei do equilíbrio, tem o equilíbrio horizontal e tem o equilíbrio vertical. Quando a gente fala do equilíbrio horizontal, é o equilíbrio de iguais. Por exemplo, num casamento, um namoro, um casamento. O equilíbrio, ele tem que ser igual. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo, né? Porque são iguais. Amigos, eu dou e recebo. Dou e recebo. Imagina você chegar com um amigo teu e você vai lá e dá uma Ferrari de presente para ele. Ah, é o aniversário do amigo. Você chega lá com uma Ferrari. E aí, o que você vai esperar que esse amigo te dê no teu aniversário? Né? Ele vai ter que chegar com um presente do nível, ou seja, ele vai ficar eternamente devedor. E aí essa amizade vai acabar. Por quê? Porque está em desequilíbrio. Quando há um desequilíbrio de iguais, né? Quando uma pessoa dá muito e a outra não consegue receber, ela se sente menos, ela se sente desprezada, desprezível. E aí essa amizade acaba entrando em desequilíbrio. Então, quando há o equilíbrio horizontal, que é relacionamentos, que é amizades, a gente tem que ter muita consciência do que você está dando e o que você espera receber, porque a troca é horizontal. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Você dá uma coisa muito forte, muito grande, muito pesada, muito cara, esperando receber em troca, já está errado. Por quê? Não é obrigatório, não é uma troca obrigatória. É uma troca que tem que ser leve, tem que ser suave. Então, é uma troca em equilíbrio, tá bom?
E aí, como que é o equilíbrio vertical, né? É esse que eu falei, ó, os pais, os mais velhos, dão para os mais novos. Esses mais novos não devem nada para os mais velhos, devem gratidão, que é grátis. E aí, esses mais novos vão e dão para os seus filhos também. E aí, por sequência, é assim, os mais velhos dão e os mais novos recebem. Então, é mais ou menos assim, né? Essa mãe teve uma filha. Essa filha nasceu, deixa eu limpar o campo aqui para vocês entenderem. Essa mãe, ela tem uma filha. Quando ela tem uma filha, essa filha olha para ela e essa filha aprende com ela como é ser mãe. Então, essa filha recebe desta mãe e quando essa filha chega numa idade onde ela fala, agora eu já sei, agora eu já aprendi o que eu precisava, já posso ser mãe. Quando ela é mãe, ela cresce e aí ela vira, ou seja, ela já vira uma adulta. Como adulta, ela pegou o amor que esta mãe deu, guardou com ela toda essa carga de amor e agora ela vai passar para quem? Para sua filha, para que esta filha receba também essa carga de amor, cresça sabendo que ela precisa também ter uma carga forte de amor, ter essa estrutura e essa segurança para poder passar o amor para frente. Então, quando chega na idade, ela vai virar para olhar para a vida, né? A criança olha para a mãe. E aí, quando cresce, já vira e olha para a vida, já consegue olhar direto para a vida, porque aprendeu com a mãe e com o pai como é viver. Então, essa pessoa cresce, essa mulher cresce e ela vai levar essa energia de vida. Agora, você já imaginou se essa criança está aqui, olhando para a mãe, esperando receber essa carga de amor, esperando receber, né, aquilo que é de direito dela, que é uma lei, né, que é a lei do equilíbrio, o equilíbrio vertical. Então, mãe, você recebeu da minha avó, agora você me dá. Aí essa avó tá aqui, mas filha, olha para mim, olha como eu tô carente, eu preciso de você. O que essa mãe faz? Ela vira. E aí ela fica, tá bom, mamãe, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Essa filha fica cuidando dessa mãe. E o que essa filha fez quando essa filha olhou para essa mãe? Deu as costas para a criança. E aí como que essa criança vai ficar? Vazia, carente. E aí quando chegar a hora dela crescer e virar e olhar para a vida para ser mãe, o que ela tem para doar aqui para frente? Às vezes, gente, é aí que acontece a morte de família. Por quê? Porque esta pessoa aqui, ela não tem nada para dar. E aí, às vezes, ela não vai ter nem a sexualidade para ter um relacionamento saudável que vai gerar filhos. Aqui vai morrer a família. Por quê? Porque em vez do amor fluir para frente, esse amor andou para trás. Ou seja, a família deu ré e foi, né, por um caminho errado. Então, quer dizer, quando a gente caminhar para a vida, olhar para frente e doar aquilo que a gente tem de melhor, olhando para frente e seguindo, a gente está conseguindo seguir a lei da vida de uma forma equilibrada, né? Que é uma coisa difícil, que às vezes não acontece. Então, quando a gente, essa filha cresceu e ela vai ter uma filha. Essa filha olha, né? Essa filha ou esse filho, aí tanto faz se é menino ou se é menina, ele vai olhar para a mãe e vai esperar receber toda essa carga de energia que ele precisa para doar para frente, para caminhar para a vida. E assim sucessivamente, desde os mais remotos tempos, tá? Então essa energia que é recebida é uma energia de vida, é uma energia de potência. E não é só vida para gerar outra vida, é vida para gerar um trabalho, para ter criatividade para solucionar questões, para ser adulto. Então, nessa questão da lei do equilíbrio, tem diversas outras coisas envolvidas por trás. Porque essa energia que você recebe de amor da família, é ele que vai te gerar vida, né? Então, se uma pessoa tá lá morrendo, vive em depressão, só olha para trás, não quer saber de ter um relacionamento, não quer viver, não quer trabalhar, não quer fazer nada, morreu, acabou, né? A família está morrendo, a família está chegando ali, está botando um ponto final. Por quê? Dali não sai mais nada, não tem energia de vida para passar para frente, né? Às vezes a pessoa até tenta, mas já viu assim aquela pessoa que tenta ter filho, até tem um relacionamento e tem N abortos e não consegue ter filho?
muitas vezes essa pessoa não consegue ter filhos ou tem muitos problemas até para engravidar, porque ainda está completamente conectada aqui atrás, ó. Tá doando completamente energia para cá. Então não entra nem a energia de vida para gerar filho. Às vezes a pessoa consegue até ter um relacionamento, mas ela não vai caminhar, ela não vai conseguir gerar um filho, porque a energia de amor que ela precisa para gerar um filho não é suficiente, tá? Então, essa lei do equilíbrio entre o dar e receber é muito importante, tá? Recapitulando, no horizontal nós temos o relacionamento com iguais, um relacionamento afetivo, um relacionamento entre amigos, tá? Um relacionamento, por exemplo, profissional. Eu trabalhei, né? Eu fui lá, entreguei um projeto, fiz um trabalho, fiz um atendimento, fiz uma consulta e aí eu dei o meu melhor de mim. A energia de amor ao meu trabalho eu passei para o meu cliente. O meu cliente recebeu. E agora o que ele vai fazer? Como forma de troca, de pagamento, para equilibrar, ele vem e me paga. Então, quer dizer, o dinheiro, ele é um elemento de equilíbrio de troca também. Por isso que a gente tem que dar muito valor ao dinheiro, tá? O dinheiro, ele é valioso porque ele é a retribuição e ele mantém o equilíbrio de troca. Pessoas que trabalham, entrega, não recebe, toma calote, toma bolo, não tem dinheiro. Isso daí tem alguma coisa em desequilíbrio com a função de troca. Tem que olhar o que aconteceu lá atrás, que traz hoje esse tipo de dinâmica da pessoa não conseguir fazer esse equilíbrio horizontal, tá? E isso aqui é o equilíbrio vertical. Os mais velhos dão para os mais novos, que dão para os mais novos, que vão, né, continuando. Tem uma pergunta aqui da Rejane. Oi, Rejane, querida amiga. Adoro você. Que bom que você está aqui com a gente. Se esta criança não quer ter filhos, ela vai doar para o marido e cobrará dele? Como assim, Rejane? Não entendi. Se essa criança não quer... Tá, aí veio aqui, ó. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Aí, essa criança recebeu da mãe, aí ela virou, né? Ela cresceu e ela não quer ter filhos. Ela vai doar para o marido e cobrará dele? Não, assim, ó. Se essa pessoa não quer ter filho e o marido quer, é isso que você tá falando, Rejane? Esclarece aí pra mim. Porque, ó, então assim, essa pessoa veio, aí ela tem um marido aqui. Aí ela quer ter filhos, o marido quer ter filhos. Só que ela continua olhando aqui pra mãe, ó. Ela tá doando energia pra mãe. Às vezes esse marido até quer ter filho, mas eles não conseguem ter filhos. Desse relacionamento não tá conseguindo gerar um filho. Então... vai ficar uma relação falha e às vezes esse casamento ele não vai pra frente. Por quê? O marido, ele está aí, ó, vamos colocar aqui, ó, suponhamos que esse aqui é o relacionamento do casal, né? O marido está colocando energia aqui, ó, ele vem e tá focado, ele está colocando energia, ele quer gerar um filho, ele tá conectado nessa família, ele tá doando o melhor dele para essa família. Em vez dessa esposa estar aqui olhando para esse relacionamento, dando a energia dela, colocando o amor dela para gerar o filho, ela tá voltada aqui olhando para a mãe. Ou seja, quem está dando e quem está recebendo e quem não está dando. Aí, Rejane, ela não quer. Então, ela não quer e ele quer. Então, o que acontece? Ele tá colocando a energia e ela não. Então, tá vendo que tá um desequilíbrio? Porque os dois têm que querer e tem que haver uma doação igual. E o marido doa aquela quantidade de amor que ele tem sobrando, a esposa doa, e aquele amor do casal vai gerar um filho. Se um só coloca amor e o outro não, pensa bem, você tem um óvulo que está escondido lá, que não quer aparecer, e os espermatozoides tudo borbulhando lá, querendo fecundar. Adianta? Não, esse óvulo não está preparado. A energia dessa mulher, ela não tem energia para doar, para colocar nesse relacionamento. Ela não tem energia para gerar esse filho. Então, quer dizer, sistemicamente falando, né, é um desequilíbrio muito grande, porque um doa e o outro não. Eu não sei se eu já falei com você, Rejane, ou se eu já falei para vocês aqui, né? Muitas vezes, quando existe problema em relacionamento, a gente costuma fazer com o cliente o teste do barquinho. O que é o teste do barquinho? Aí eu vou perguntar para essa mulher aqui, ó, Rejane. Ela tá casada, né? E ela tá aqui do lado do marido. O marido tá olhando aqui para frente, ó. Tá olhando aqui para a vida.
E esse casal aqui, ó, ela olha pra mãe e ele olha pra frente. Aí eu pergunto pra ela, pra essa esposa aqui, ó. Você tá em alto mar, dentro de um barquinho, e você tem uma boia dentro desse barquinho. De um lado tá a tua mãe morrendo afogada e de outro lado tá o teu marido. Pra quem que você joga a boia? 1 minuto pra vocês pensarem. 50 segundos, 20 segundos. Gente, todo mundo joga a boia pra mãe. Agora pensa bem, quem que tem prioridade nesse sistema? Quem que já viveu, que já escolheu sua vida, né? Que já tá tranquilo na vida, que já tá resolvido? A mãe, ela já cumpriu a missão dela, ela já doou o amor. Então agora quem tem prioridade é o marido, é o relacionamento, ele é o mais forte. E se esse relacionamento está fraco, se essa mulher tá dando a energia dela pra mãe, o que que aconteceu? Não tem energia para o relacionamento, não tem energia para filho. Então, esse teste do barquinho ele é incrível, porque na hora ele detecta que as pessoas que estão lá, o casal, está conectado com a mãe, está conectado com a família de origem. Por isso que muitas vezes não gera filhos. Deu para entender, Rejane, desse jeito que eu expliquei? Será que eu respondi a tua pergunta? Se eu não respondi, você pode fazer de novo aí, que nós estamos aqui para isso, tá? Para responder as questões. E aí, nós vamos para a terceira lei, tá? Que é um complemento. Então, a gente falou da primeira, que foi o pertencimento, a segunda, que foi o equilíbrio, e a terceira lei, gente, é a lei da hierarquia. O que é hierarquia? Hierarquia quer dizer ordem sagrada. Então, existem os grandes e existem os pequenos. Vou voltar aqui com nossos bonequinhos. Então, quando, ó, essa aqui é a avó. Então, a avó, ela teve a filha dela, a mãe, né? Quando essa criança nasceu, quem era grande e quem era pequeno aqui nesse sistema? Então, na hierarquia, quando a gente olha para a ordem de existência, né? Quem que veio primeiro? Quem que tem a precedência ali? Quem que tem quem é o primeiro na ordem do sistema? Então, esta mãe, ela veio primeiro, ela é grande e esse filho, essa filha é pequena. Aí essa filha cresce, né? Vamos voltar lá naquela dinâmica. Essa filha cresceu, tá caminhando, tá olhando para sua vida. Quem é grande? A mãe continua sendo maior. Essa mãe que veio primeiro, ela é a primeira na ordem da família. Então ela é maior, ela é grande. Essa filha continua sendo pequena. Aí essa filha cresceu e ela teve uma filha. Então, esta é a primeira, esta é a segunda e essa é a terceira na ordem. Isso tanto serve para essa ordem vertical. Nossa, gente, começou um chuvão aqui. Lipe, acho que você vai ter que ir lá fechar a janela com a mãe. Lipe está preparado para entrar na nossa live e tem um vendaval aqui, uma chuva entrando na janela. Bom, então, nessa ordem aqui, essa que veio primeiro, a avó, ela é grande. A segunda, a filha, ela é pequena. Quando essa mãe cresce e ela tem uma filha, essa mãe é grande e essa filha é pequena. Então, na ordem, né, a gente sempre tem que olhar o que é hierarquia. A gente vê quem veio primeiro. Quem veio primeiro foi essa avó. Então, ela é o ser que a gente deve mais respeito, né? Ela é o ser que coordena o sistema. Pessoal, não confunda. Isso não significa que tudo que ela fala é verdade absoluta e que tem que obedecer. Não é isso que é respeitar, não, tá? É simplesmente olhar para essa pessoa como uma adulta, respeitar as decisões dessa pessoa e deixar com que essa pessoa seja dona da sua vida como ela sabe viver, né? Se ela teve a capacidade de ter um relacionamento, de ter filhos, ela é uma adulta, ela pode cuidar da própria vida. Então, o que é uma coisa muito errada? Quando que a gente desequilibra essa ordem sistêmica? Quando essa filha aqui olha para essa mãe e fala assim, você está fazendo tudo errado, eu é que sei o que tem que fazer, porque você tem que me obedecer, porque isso não está certo. E aí, o que acontece? Esta filha passa a ser mãe desta mãe, ela fica maior. E aí, o que acontece? Desequilibrou o sistema. Oi, Carlinha, Maria Luísa, minha netinha, está aqui respondendo suas perguntas. Estou amando. Ai, que linda! Eu mando um beijo para vocês todas, viu? Carlinha, Maria Luísa, Emily, Natália, muito saudade de vocês.
Então, gente, olhando aqui, né? A Carla tá lá com a netinha dela. Então, quer dizer, a Carla veio primeiro no sistema. Depois veio a filha, depois veio a neta. A Carla é a grande do sistema, a neta é pequena. A Carla doa para a filha e para a neta esta energia de vida, mas ela sabe que a prioridade é a neta. Numa situação de pânico, de terror, de fome, por exemplo. Gente, quem tem a prioridade quando se fala de abastecimento? Sempre a energia ela tem que ser doada, passada para os mais novos. Né? Se tiver lá na casa da Carla, nossa, não tem comida. Não só você não, Carla, tô dando um exemplo fictício. Nossa, nós só temos uma situação de guerra, nós só temos pouca comida. Quem que vai ter a prioridade para ser alimentado? Gente, é uma criança, ela precisa receber a energia. O adulto já recebeu, ele se abasteceu, ele tem uma resistência maior, ele tem uma força maior. E quem precisa agora receber essa energia são as crianças. Por isso que a gente se preocupa mais com a alimentação de criança, com o vestimento da criança, como que a criança está se adaptada ao tempo. E isso é uma preocupação de mãe, de segurança que a mãe vai passar para os filhos, que a mãe vai, né, que a avó vai ensinar os filhos para passar para os netos. E isso é o caminho do saudável, é a proteção aos menores. Então nessa ordem, nessa hierarquia, né, nessa ordem familiar, os mais velhos, eles são os que vieram primeiro, eles são quem tem que ter mais respeito. Só que a prioridade, né, são os mais novos. Os mais novos é que tem que ser salvos no sistema. Então, quando a gente faz um trabalho de constelação, de mudança de vida, se a gente tem um problema familiar, por que eu falo que a gente tem que olhar sempre para os mais novos? Porque eles são a continuidade da vida do sistema. E é através dos mais novos que a gente vê se esse sistema realmente está em equilíbrio, se ele tem algum problema muito sério e onde que a gente tem que mexer. Trazer uma criança para constelar não é certo. Ai, meu filho está com problema na escola, meu filho tem 8 anos, tem 7 anos, ele está hiperativo, eu não estou conseguindo lidar com isso. Ai, vou mandar ele para psicóloga. Gente, não faça isto. Quem tem que ser tratado primeiro é a mãe e o pai. Uma criança, ela só reflete o resultado de um desajuste familiar, tá? Ela é o resultado final do desajuste familiar. O problema básico está nos pais. Aí sim, os pais olharam, conseguiram colocar ordem nesse sistema, conseguiram enxergar a problemática e começaram a se transformar para que essa criança fique melhor, aí pode sim levar a criança para uma psicoterapia adequada. Mas não é levar a criança para constelar achando que a criança é culpada do problema do sistema. Não existe isso. Filho não tem culpa, tá? Filho é resultado daquilo que acontece em desajuste do sistema. Então, sempre assim, ó, os grandes dão para os pequenos. Vamos voltar com a nossa filhinha. Vocês estão vendo como que as leis estão interligadas, né? E estão interligadas também com os 7 níveis de amor que eu falei ontem. Então, aqui, ó, os grandes dão para os pequenos, que dão para os menores e assim sucessivamente, né? E assim segue a fila do abastecimento, né? O abastecimento de quê? Do amor. E aí vocês vão vendo que as pessoas vão ficando cada vez mais inteiras, mais bem... mais firmes, né, no amor da família. Então, essas 3 leis que eu falei são as leis que o Bert Hellinger colocou pra gente, tá? São as leis que regem a sistêmica, são as leis que a gente analisa, que a gente avalia quando a gente começa a fazer uma constelação, para ver onde está o desequilíbrio familiar, tá? Aí, a gente entra com uma 4ª lei que o Dr. Fernando, meu mestre, coloca, né, o criador do consciência sistêmica. Ele coloca a lei do tempo e do espaço. Gente, o que é a lei do tempo e espaço? É muito importante a gente entender isso. O tempo passado, ó, vou colocar aqui, passado e futuro, tá? Tá vendo que essa família aqui tá entre o passado e o futuro? O passado ficou para trás. Então, essa pessoa olha para frente, olha para o futuro. Se essa pessoa aqui resolveu não dar a energia e o amor dela para a filha e ela volta para olhar para a mãe, para onde que ela está olhando aqui, ó? Ela está voltada para o passado. Então, a lei de tempo e espaço, ela fala para a gente que a gente precisa ter noção que a gente tem que viver no tempo presente. O passado, ele é uma referência de vida. A gente consulta o passado para entender os fatos que aconteceram e para a gente conseguir fazer as transformações necessárias para ter um futuro melhor. E o futuro
é onde a gente vai fazer os nossos planejamentos, né? São os nossos objetivos. Qual que é o teu objetivo? O teu objetivo futuro está aqui. Então você coloca prazo nesses objetivos, mas você olha para ele nesse futuro. Então, quando você olha para o futuro e enxerga objetivos concretos que você consegue realizar, que você consegue tocar para frente, você está sendo coerente, mas você vai trabalhar no presente. É hoje que você vai resolver as melhores atitudes para que você tenha um futuro saudável. Então, olhar para o passado e para o futuro são apenas referências, porque a gente precisa viver o presente. O que é viver o presente? Eu tenho 41 anos de idade, eu não posso viver hoje como se eu tivesse 15. Gente, o que eu fazia quando eu tinha 15 anos não cabe mais na vida de hoje. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha adolescente, eu tenho um filho pré-adolescente. Eu tenho que ser adulta para poder lidar com os meus filhos e passar para eles aquilo que um adulto tem que ensinar para uma criança. Ensiná-los a viver. E daqui a pouco eu vou me tornar desnecessária, né? E quando eu me tornar desnecessária, eu vou ter cumprido a minha função junto com os meus filhos. E isso vai ser bom, eu vou ficar feliz. Então, o nível de vida que eu tenho hoje tem que ser adequado com a idade que eu tenho. Não pode ser uma vida de ilusão. Eu não posso nem me deprimir e achar que eu sou uma velha idosa, que minha vida acabou, né? Que aí eu vou estar vivendo uma ansiedade maluca, sem entender o que acontece com a minha vida. E também não posso viver lá no passado. Então agora eu vou viver como se eu tivesse 13, 14, 15 anos de idade. Ou então eu posso viver também que nem se eu tivesse 3, né? Eu vou sentar ali e ficar esperando que alguém traga comida, traga roupa, pague as minhas contas, aí eu tô sendo uma criança. Então, essa lei aí do tempo e espaço, ela é muito importante para a gente olhar para os nossos filhos, analisar se realmente os nossos filhos estão vivendo a fase correta e saudável, porque cabe a nós, pais, mostrar um caminho para esses filhos conseguirem olhar para a vida deles e ficarem adultos saudáveis. E isso daí é um papel nosso, dos pais, tá? O filho ele não vai aprender com o mundo, não vai aprender com a vida, não. O filho aprende dentro de casa. Então a gente tem a obrigação de ser modelo para os nossos filhos, tá? Então, referência, passado e futuro. Vou viver no presente, vou colocar energia nesse presente para que o meu futuro seja melhor, para que os meus filhos tenham energia e quando essa filha crescer, ela vai virar e olhar para o futuro, ela vai ficar adulta e vai ter força suficiente para olhar para a filha dela. E quando você der as costas, você está no mundo adulto, você está no amor paterno, internalizou o amor. Você não precisa ficar olhando, agarrado, abraçado com teu pai e com a tua mãe o dia inteiro. Seus pais estão aqui dentro do coração. Internalizou? Beleza, agora eu posso olhar para a minha vida, que os meus pais estão tranquilos, eles sabem que eles fizeram o melhor por mim, a melhor educação, eles estão bem e eu estou bem. Então, gente, essas 4 leis são fundamentais para a gente avaliar a nossa vida familiar. Tem uma lei em desequilíbrio para tudo. Vamos colocar ordem. Ordem nos sistemas é a ordem, tá? Agora o Felipe vai entrar porque o nosso tempo já está acabando e aí ele vai trazer a dica do filme de hoje. Gente, eu quero agradecer vocês muito por vocês estarem presentes conosco mais um dia e amanhã vocês não podem perder de jeito nenhum. Amanhã tem um convidado super especial, João Carlos Santana. Ele foi o meu primeiro terapeuta, ele que me iniciou no mundo do reiki, do equilíbrio energético, né? Eu não tinha conhecimento desse mundo de energia que a gente vive, né? Desse mundo sistêmico, e ele me ensinou tanta coisa bacana, eu sou muito grata a ele. Ele é um cara super bacana, muito inteligente, é um psicólogo também, ele é um terapeuta holístico, e ele vai estar aqui amanhã para falar um pouquinho pra gente sobre essa ansiedade desses momentos que a gente está vivendo, e ele vem falar sobre uma meditação que a gente pode fazer em qualquer lugar que a gente estiver para poder trazer de volta o nosso centro e o nosso equilíbrio. E agora vem cá, filhão, o meu convidado especialíssimo da semana. Ah lá, ele já tá chegando com música, gente. Vê se eu aguento, coisa linda. Vem, filho. Ó, vou chegar pra cá pra vocês verem melhor o Felipe, ó. Este é o Felipe. Então o Felipe ele tá dando todos os dias a dica do Lipe, que é uma dica de filme para que vocês curtam em família, tá? São filmes super interativos, são filmes maravilhosos. Aí, ele tá dando... Pode falar, filho, passa a palavra.
Boa tarde, quase boa noite. Isso aí, amor. Qual é E o é filme? pra mim entrar 5h40 e eu fico aqui te esperando 20 minutos. Gente, ele tá reclamando do tempo. Tá bom, filha, amanhã você vai entrar. Ih, amanhã tem o João, amanhã você vai falar só um pouquinho. Ah lá, então corre, ó. Nós temos 4 minutos pra dar a dica do filme de hoje, gente. Enrolados. Enrolados. Anotem esse nome. Vai estar lá no feed, lá do Insta. Gente, vocês não estão comentando dos filmes. Eu quero saber se vocês estão assistindo, o que vocês estão achando. Vocês colocarem dicas novas. E aí, eu quero que vocês assistam lá o Enrolados. Gente, é um filme de animação, Ela tá? é uma menina que mora com um camaleão e tem o maior cabelo do universo inteiro. E ela é uma princesa que foi perdida, que na verdade foi roubada por uma bruxa, que não sei se é bem uma bruxa, mas é isso aí. Aí ela vive no castelo sem poder sair de casa só pra não reconhecer. E quem que é ela? Quem ela é? Não sei. Ela é a Rapunzel, gente. Sabe a história da Rapunzel? É uma nova versão da história da Rapunzel. A versão foi em 2000, não sei o que lá. Então, mas o Rapunzel, a história da Rapunzel, ela é antiga. Então essa foi uma Esse filme foi lançado em menos de 2010, né? É isso aí. Ah lá, a Carlinha tá falando que é muito bom esse filme, que vocês vão amar. Vão mesmo. Gente, muito grata, tá? Já tá acabando o nosso tempo. Não esqueçam que amanhã eu espero vocês aqui com o nosso terapeuta psicólogo João Carlos. É bom que vocês conheçam, que ele é muito bacana. Carlinha conhece ele, né, Carla? Fala pra nós aí. João Carlos vai estar comigo aqui na live amanhã. Ele vai ensinar uma meditação legal. A dica do Lipe vai... Ah lá, a Nilva falando. Só consegui ver, virei um gato. Amei, Lipe. Hoje vou ver mais. Isso aí, Nilva. Segue a dica do Lipe, que o Lipe é bom de filme. Hein? O Lipe, ele é um estudioso de TV e de jogos. Ainda tem pra assistir divertidamente Rapunzel e... Rapunzel é um Enrolados. E a dica de ontem foi um Faz de Conta que Acontece. Bacanérrimo esse filme, acho que eu já vi ele umas 85 vezes. A Dan Sandler também, você pode ver todos os filmes que você vai adorar, porque é muito engraçado e muito bom. Então tá bom. Gente, tô ficando aqui com o meu príncipe. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Rejane, pelas perguntas. Também te amo, querida. E é muito bom estar aqui. Amanhã a gente volta, viu? Nesse mesmo horário das 17. Aguardo vocês e amanhã com um convidado especial. Assista o filme, curta, comentem e mande para as pessoas ampliarem a consciência, gente. Esses temas são muito bacanas, viu? Conto com vocês para me ajudarem a divulgar esses temas, né? E logo mais a gente vem com novas lives com mais teoria, mais aprendizado bacana pra vocês, tá bom? bom? Com o cabelo na minha cara. Olha o cabelão, gente. Ai, que legal. Nilva, beijão, querida, muita saudade. Paulinha, que bom te ver aqui, querida. Valeu demais a tua presença. A Sil, amiga, beijos, querida também. Olha lá, a Carla falando, super top. O João possui uma incrível bagagem, pode nos ajudar de montão. Sim, realmente. E ele está super antenado com os processos energéticos, né, que estão envolvendo essas questões nossas aí, desse vírus. Então ele vai falar muita coisa legal pra gente. E amanhã nós vamos falar do pensar, sentir e agir, tá? E do Monster. Energéticos. E aí a gente vai conversar sobre esses assuntos bem bacanas e eu conto com vocês na live. Gente, beijo, beijo, beijo. Obrigada de novo. Valeu muito pela amizade de vocês, né? E pela companhia aqui, tá? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.